Você já se sentiu como um navegante perdido em meio a uma tempestade, sem saber qual direção seguir? As ondas das responsabilidades e das incertezas parecem bater com força, ameaçando afundar seu barco? Meus amigos, hoje vamos embarcar em uma jornada transformadora de fé e confiança em Deus. Um farol que nos guia para a paz e o propósito. Imagine por um momento que você é um alpinista novato, encarando um penhasco íngreme pela primeira vez. A altura é vertiginosa, os apoios para as mãos parecem escassos, e seus músculos tremem de esforço. A sensação de desespero começa a surgir, e você está tentado a desistir, convencido de que não conseguirá chegar ao topo. Mas então, você sente um puxão suave na corda presa ao seu arnês. Seu parceiro de escalada experiente chama lá do alto. Eu estou aqui, confie na corda e continue subindo. Esse parceiro de escalada, meus queridos amigos, é Deus em nossas vidas. Quando confiamos nele, não estamos subindo sozinhos. Estamos seguros pela sua força e guiados pela sua sabedoria. Hoje, exploraremos 3 perspectivas poderosas sobre como podemos realmente confiar em Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Vamos descobrir juntos como entregar nossos fardos a Ele pode nos conduzir a uma paz inabalável, um propósito claro e uma fé renovada. Não importa quão pesada seja a carga que você carrega, saiba que Deus está ao seu lado, pronto para aliviar o peso e guiá-lo pelo caminho certo. E para fortalecer ainda mais nossa fé, farei uma oração poderosa com vocês, em nome de Jesus. Portanto, fique conosco até o fim, abra seu coração e permita que as bênçãos dessa oração transformem sua vida. Então, meus amigos, preparem-se para uma jornada de transformação e renovação espiritual. Confiem em Deus como seu parceiro de escalada e descubram a força e a sabedoria que Ele oferece em cada passo do caminho. Como lemos na famosa palavra em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando confiamos em Deus, acessamos uma fonte de coragem e poder muito maior do que a nossa. Reconhecemos que a subida pode ser difícil, mas confiamos naquele que segura a corda. Confiar em Deus não é desistir. É reconhecer seu apoio e amor infalíveis por nós. É um ato de fé que diz: Senhor, eu confio em Ti para me guiar até o topo. Meus amigos, a base de confiar em Deus é a confiança. Trata-se de construir uma fundação tão forte que nenhuma tempestade pode abalar. Mas como cultivamos essa confiança profunda e inabalável em nosso Criador? Vamos explorar esse aspecto vital da nossa jornada de fé. A confiança começa com a compreensão do caráter de Deus. Lembre-se, Ele não é um Deus distante e indiferente, mas um Pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos. Quantas vezes nos encontramos em meio a tempestades em nossas vidas, sentindo-nos aterrorizados e sem esperança? A Bíblia nos conta uma história poderosa sobre uma tempestade que assolou o barco dos discípulos enquanto Jesus dormia. Hoje vamos refletir sobre essa passagem e aprender como podemos encontrar paz e confiança em meio às dificuldades, confiando em Jesus. A cena é dramática. Os discípulos, muitos dos quais eram pescadores experientes, enfrentam uma tempestade feroz no mar da Galileia. As ondas são altas, os ventos são fortes, e a água começa a invadir o barco. O pânico se instala nos corações dos discípulos enquanto eles lutam contra os elementos, temendo por suas vidas. Eles olham para Jesus, que está dormindo tranquilamente na popa do barco, e perguntam em Marcos capítulo 4, versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes, onde as dificuldades parecem insuperáveis e sentimos que estamos à beira do naufrágio? Podemos nos perguntar se Deus está ciente do nosso sofrimento, se Ele realmente se importa. Esses momentos de desespero são oportunidades para fortalecermos nossa fé e lembrarmos que, mesmo quando parece que Deus está silencioso, Ele está no controle. Jesus, despertado pelos gritos dos discípulos, levanta-se e repreende o vento e o mar, dizendo: Acalma-te, emudece. Imediatamente a tempestade cessa e se faz grande bonança. Ele então pergunta a seus discípulos: Por que sois tão tímidos?
Ainda não tendes fé? Com essas palavras, Jesus não apenas acalma a tempestade exterior, mas também desafia a tempestade interior de medo e dúvida nos corações dos discípulos. Jesus nos chama a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Sua autoridade sobre a criação nos lembra que ele tem poder sobre todas as situações em nossas vidas. Devemos lembrar que a fé não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar em Deus apesar do medo. Quando entregamos nossas preocupações a Jesus, ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles testemunharam um milagre que revela a verdadeira identidade de Jesus como o Filho de Deus. Esta experiência se tornou um marco em sua jornada de fé, ensinando-lhes a confiar em Jesus em todas as circunstâncias. O Salmo 145, versículo 9, nos diz: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Este versículo revela o coração de nosso Deus, um coração cheio de bondade e misericórdia. Quando realmente compreendemos essa verdade, confiar nele se torna natural. Pense em uma criança aprendendo a nadar. No começo, ela se agarra à borda da piscina, com medo de soltar. Mas à medida que sente o apoio das mãos do instrutor, ela começa a relaxar lentamente. Eventualmente, ela encontra alegria na água, confiante na presença do instrutor. Nossa jornada de confiança em Deus segue um padrão semelhante. Podemos começar hesitantes, agarrando-nos a nossos próprios métodos de controle, mas à medida que experimentamos a fidelidade de Deus, aprendemos a relaxar em seus cuidados. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos encoraja: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esta escritura nos convida a confiar em Deus, não apenas parcialmente, mas com todo o nosso coração. É um chamado para entregarmos nosso entendimento limitado e abraçar sua sabedoria infinita. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, convidamos sua direção para todas as áreas de nossas vidas. Confiar em Deus não significa que nunca enfrentaremos desafios. Na verdade, nossa confiança muitas vezes é aprofundada através das provações. Considere a história de Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel. Diante de uma fornalha ardente, eles declararam sua confiança em Deus, independentemente do resultado. Sua fé inabalável não só os salvou, mas também glorificou a Deus diante de um rei pagão. Meus queridos amigos, construir confiança é um processo. Ela cresce à medida que passamos tempo na presença de Deus, através da oração e do estudo de sua palavra. À medida que meditamos em suas promessas, nossa fé é fortalecida. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos lembra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, mais nossa confiança em Deus cresce. Outro ponto-chave para desenvolver a confiança é lembrar da fidelidade passada de Deus. Reserve um tempo para refletir sobre as maneiras como Deus já agiu em sua vida. Cada oração respondida, cada momento de orientação, cada provisão é um bloco de construção da confiança. O Salmo 77, versículo 11, nos encoraja a essa prática. Lembrar-me-ei das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ao relembrar a fidelidade de Deus, construímos confiança para o presente e o futuro. Confiar em Deus também significa abrir mão da necessidade de controlar todos os resultados. É entregar nossos planos e abraçar a vontade perfeita de Deus para nossas vidas. Isso pode ser desafiador, especialmente quando os caminhos de Deus não se alinham com nossas expectativas. Contudo, Isaías 55, versículo 9 nos lembra: Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando confiamos em Deus, reconhecemos sua sabedoria e planos superiores. Meus amigos, confiar em Deus não é uma decisão única, mas uma escolha diária. Cada manhã temos a oportunidade de renovar nossa confiança nele. À medida que enfrentamos desafios, podemos optar por confiar em sua força em vez da nossa. Essa escolha consistente de confiar transforma nosso relacionamento com Deus e nossa abordagem à vida. Lembre-se, Deus não está nos pedindo para confiar cegamente. Ele provou sua confiabilidade através de sua palavra, suas ações na história e seu trabalho em nossas vidas. Ao confiarmos nele, descobrimos que ele é mais do que capaz de nos sustentar em todas as estações da vida. Confiar também envolve paciência. Às vezes, o tempo de Deus não coincide com nossas expectativas. Podemos sentir que ele não está respondendo às nossas orações ou que nos esqueceu. Mas Abacuque capítulo 2, versículo 3 nos assegura: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. As promessas de Deus são certas, mesmo quando parecem atrasadas do nosso ponto de vista. Confiar nele significa manter a esperança, mesmo em épocas de espera. Meus queridos amigos, confiar em Deus não é apenas sobre confiança, é também sobre rendição. Render nossos fardos é deixar de carregar os pesos pesados e permitir que Deus os carregue por nós. Mas como rendemos nossos fardos a Deus de forma prática? Vamos explorar esse aspecto crucial de confiar nele. A rendição começa com o reconhecimento de nossas limitações. Muitas vezes tentamos carregar o peso do mundo em nossos ombros, acreditando que podemos lidar com tudo sozinhos. Mas Mateus capítulo 11, versículo 28 nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este versículo nos lembra que Deus quer nos aliviar de nossos fardos. Ele não está nos pedindo para lutar sozinhos, mas oferecendo sua força e descanso. Pense em um viajante cansado carregando uma mochila pesada. À medida que avança, cada passo se torna mais difícil. Então, um estranho bondoso se oferece para carregar a mochila para ele. No início, o viajante hesita, incerto sobre deixar seus pertences. Mas, uma vez que entrega a mochila, sente um alívio e liberdade imediatos. É assim que se sente a rendição a Deus. Podemos hesitar em deixar nossos problemas e preocupações, mas quando o fazemos, experimentamos a paz de Deus. No livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 nos encoraja, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta escritura nos convida a lançar todas as nossas preocupações sobre Deus, criando uma imagem vívida de transferir completamente nossos fardos para Ele. Quando lançamos nossas preocupações sobre Deus, não estamos apenas compartilhando-as, mas liberando-as totalmente em suas mãos capazes. Render-se a Deus não significa que nos tornamos passivos ou irresponsáveis, mas sim que paramos de tentar controlar tudo e começamos a confiar na orientação de Deus. É sobre alinhar nossa vontade com a dele e permitir que ele trabalhe através de nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20, expressa isso de forma bela. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este versículo descreve uma vida totalmente entregue a Cristo, onde nossa antiga natureza egoísta é morta, e vivemos pela fé em Jesus. Render-se também envolve deixar de lado nossos planos e abraçar o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nos apegamos fortemente às nossas próprias ideias de como as coisas devem acontecer, mas Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Os planos de Deus para nós são bons, mesmo quando diferem de nossas expectativas. Render-se à vontade dele nos abre para possibilidades que nunca imaginamos. Meus amigos, render-se não é um evento único, mas uma decisão diária. Cada dia enfrentamos novos desafios e tentações para retomar o controle de Deus. Mas Romanos capítulo 12, versículo 1 nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este versículo nos chama a nos oferecer completamente a Deus dia após dia, momento a momento. É um processo contínuo de ceder nossa vontade a dele. Render-se a Deus também significa deixar para trás nossos erros e arrependimentos passados. Muitos de nós carregamos o peso da culpa e da vergonha por coisas que fizemos de errado. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos assegura: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando rendemos nosso passado a Deus, ele nos faz novos. Não precisamos ser definidos por nossos erros. Podemos abraçar a nova identidade que ele nos dá. Outro aspecto da rendição é liberar nossos medos sobre o futuro. É fácil ficar ansioso sobre o que está por vir, especialmente em tempos de incerteza. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos guia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Este versículo nos encoraja a substituir nossas preocupações pela oração, rendendo nossas preocupações a Deus. Render-se também envolve deixar de lado a necessidade de aprovação dos outros. Muitas vezes buscamos validação das pessoas, moldando nossas vidas para atender às expectativas delas. Mas Gálatas 1 verso 10 nos desafia: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Quando nos rendemos a Deus, priorizamos sua aprovação acima da dos outros. Isso nos liberta para viver de forma autêntica, guiados por sua verdade, em vez de pelas pressões sociais. Meus queridos amigos, render-se a Deus não é perder a nós mesmos, mas encontrar nosso verdadeiro propósito nele. É trocar nossa força limitada pelo poder infinito dele. À medida que aprendemos a nos render mais plenamente, descobrimos uma paz e alegria que supera o entendimento. Lembre-se, Deus não nos força a nos render. Ele nos convida gentilmente, esperando pacientemente que liberemos nossos fardos em suas mãos amorosas. Enquanto continuamos a confiar nele, que encontremos a coragem para nos render mais completamente a cada dia. Meus amigos, à medida que aprendemos a confiar em Deus e a entregar nossos fardos a Ele, entramos em uma nova forma de viver. Começamos a caminhar na força de Deus, em vez de confiar apenas em nossa própria força. Mas o que significa caminhar na força de Deus? E como podemos fazer isso diariamente? Vamos explorar este aspecto transformador de confiar em Deus. Caminhar na força de Deus começa com o reconhecimento da nossa própria fraqueza. Muitas vezes, tentamos enfrentar os desafios da vida apenas com nossa força de vontade. Mas essa abordagem inevitavelmente leva ao esgotamento. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, oferece uma perspectiva poderosa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este versículo nos lembra que nossas fraquezas não são obstáculos para Deus, mas oportunidades para seu poder brilhar através de nós. Imagine uma pequena muda tentando resistir a um vento forte por conta própria. Certamente se quebraria. Mas quando é apoiada por uma estaca robusta, pode enfrentar a tempestade e se tornar mais forte. É assim que é caminhar na força de Deus. Não estamos enfrentando as tempestades da vida sozinhos. Estamos apoiados por seu poder inabalável. Caminhar na força de Deus significa depender dele em todas as situações, voltando-se para ele primeiro, e não como último recurso. O Salmo 46, versículo 1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Este versículo nos assegura que a força de Deus está sempre disponível para nós, especialmente em tempos de tribulação. Não precisamos esperar até estarmos no limite para acessar seu poder. Para caminhar na força de Deus, precisamos permanecer conectados a Ele através da oração e da sua palavra. Assim como um ramo não pode dar frutos a menos que permaneça ligado à videira, não podemos acessar a força de Deus se estivermos desconectados dele. João capítulo 15, versículo 5 diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este versículo enfatiza a importância de manter um relacionamento próximo com Deus para experimentar sua força em nossas vidas. Caminhar na força de Deus também envolve obedecer à sua vontade. Quando alinhamos nossas ações com os mandamentos de Deus, nos posicionamos para receber seu poder. Josué, verso 9 nos encoraja: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Este versículo vincula a presença e a força de Deus à nossa obediência a seus comandos. À medida que damos passos de fé para seguir a orientação de Deus, encontramos sua força nos capacitando. Meus queridos amigos, caminhar na força de Deus não significa que nunca nos sentiremos fracos ou cansados. Até Jesus experimentou cansaço durante seu ministério terreno. A diferença está em como respondemos à nossa fraqueza. Em vez de tentar mais arduamente com nossa própria força, aprendemos a descansar na força de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 promete: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Este versículo revela que a força de Deus é renovada em nós à medida que esperamos nele, confiando em seu tempo e provisão. Caminhar na força de Deus também significa enfrentar nossos medos com coragem. Muitos de nós somos impedidos pelo medo, incapazes de entrar na plenitude do que Deus tem para nós. Mas 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 nos lembra: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Este versículo nos assegura que o medo não vem de Deus. Em vez disso, ele nos equipa com seu poder, amor e autodisciplina para superarmos nossos medos. Outro aspecto de caminhar na força de Deus é a perseverança em tempos difíceis. A vida terá seus desafios, mas a força de Deus nos permite suportar e crescer através deles. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 3 nos encoraja: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Estes versículos nos lembram que as provações, quando enfrentadas com a força de Deus, podem produzir crescimento espiritual e maturidade em nós. Caminhar na força de Deus também envolve servir a outros. À medida que recebemos a força de Deus, somos capacitados não apenas para nosso próprio benefício, mas para ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. Mas no livro de 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 nos instrui: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Este versículo nos encoraja a servir a outros com a força que Deus fornece, trazendo glória a Ele através de nossas ações. Meus amigos, caminhar na força de Deus é uma escolha diária. A cada manhã temos a oportunidade de render nossa fraqueza e receber sua força novamente. Ao fazer isso consistentemente, encontraremos crescimento na fé, mais resiliência nas provações e mais eficácia em servir a Deus e a outros. Lembre-se, a força de Deus não é apenas para gigantes espirituais ou heróis bíblicos. Está disponível para cada um de nós que escolhe confiar nele. À medida que continuamos nossa jornada de fé, que possamos aprender a caminhar mais plenamente na força que só Deus pode proporcionar. Agora, a todos que me ouvem, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, soberano Senhor, venho diante do Teu trono de graça com ação de graças e louvor. Senhor,
Te agradeço por tua constante presença em minha vida, por ser minha rocha e minha fortaleza. Sou grato pelo teu amor inabalável e pela força que me proporcionas quando estou fraco. Pai, venho diante de ti com um coração humilde, pedindo perdão pelos meus pecados. Perdoa-me pelos momentos em que tentei carregar meus fardos sozinho, recusando-me a confiar em ti. Eu perdoo aqueles que me feriram, liberando toda raiva, amargura e ressentimento. Purifica-me de toda injustiça e renova um espírito reto dentro de mim. Senhor, ensina-me a confiar completamente em ti, a entregar cada aspecto da minha vida à tua vontade. Ajuda-me a abrir mão da minha necessidade de controle e a descansar no teu plano perfeito para mim. Fortalece minha fé para que eu possa confiar em ti em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, declaro que o medo não tem poder sobre mim. Repreendo a ansiedade e a preocupação, amarrando-as no poderoso nome de Jesus. Declaro que sou forte no Senhor e no poder da sua força. Pai, capacita-me a caminhar na tua força a cada dia. Que o teu Espírito Santo guie meus passos e me encha com teu poder divino. Ajuda-me a enfrentar os desafios com coragem, sabendo que tu estás sempre comigo. Senhor, eu oro por cura no meu corpo, mente e espírito. Toca cada célula, cada órgão e cada sistema do meu corpo com teu poder de cura, restaurando-me a plena saúde. Cura as feridas do meu passado e renova minha mente com tua verdade. Oro por proteção contra todo ataque do inimigo. Senhor, protege-me de todo mal, guarda meu coração e mente e cerca-me com teus anjos. Protege-me da decepção e guia-me sempre na tua verdade. Deus Todo-Poderoso, eu levanto meus entes queridos a ti. Estende essas mesmas bênçãos de confiança, rendição e força a eles. Cura-os, protege-os e aproxima-os de ti a cada dia. Senhor, enquanto oro junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Concordamos em levantar uns os outros diante do teu trono. Une-nos na fé. Fortalece nossos laços como irmãos e irmãs em Cristo. Ajuda-nos a apoiar uns PS outros enquanto aprendemos a confiar plenamente em ti. Enche-nos com teu Espírito Santo, capacitando-nos a ser tuas testemunhas neste mundo. Declaramos vitória sobre cada obstáculo, reivindicando as promessas que nos deste. Agradecemos por tua fidelidade, por teu amor que nunca falha. Senhor, protege-nos de todo mal e livra-nos de todos os acidentes e incidentes negativos. Guia-nos por um caminho plano e orienta-nos na tua vontade perfeita, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir uma poderosa mensagem sobre a paz e a segurança que encontramos em Jesus, mesmo nas tempestades mais ferozes da vida. Talvez você esteja ouvindo essas palavras hoje e sinta que sua vida está em meio a uma tempestade. Você pode estar lutando com medo, ansiedade, dor ou desespero. Talvez você se sinta sozinho e sobrecarregado sem saber para onde se virar. Eu quero que você saiba que há esperança. Há uma mão estendida para você, pronta para guiá-lo e protegê-lo. Essa mão é a de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que acalmou a tempestade no mar da Galileia e deseja acalmar as tempestades em sua vida. Ele está chamando você hoje, convidando-o a confiar nele e a entregar sua vida a ele. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele oferece paz, perdão e uma nova vida. Não importa o que você tenha passado, quão grandes sejam seus pecados, ou quão profundo seja seu desespero, Jesus está pronto para recebê-lo de braços abertos. Ele morreu na cruz por você, para que você pudesse ser perdoado e ter a vida eterna. Se você sente em seu coração que hoje é o dia de entregar sua vida a Jesus, eu convido você a fazer uma simples oração comigo. Abra seu coração e permita que Jesus entre em sua vida. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de ti. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida nova.
Hoje, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, purifica-me e transforma minha vida. Eu entrego meu coração a ti e peço que guies cada passo do meu caminho. Obrigado por teu amor e por tua graça. Em teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração hoje, saiba que os céus estão celebrando e que você agora faz parte da família de Deus. Você não está mais sozinho. Jesus está com você, agora e para sempre. Eu encorajo você a buscar uma igreja, compartilhar sua decisão com outros cristãos e crescer na fé através da leitura da Bíblia e da oração. Que Deus te abençoe abundantemente nesta nova jornada. Amém.